Hi, God bless you and welcome to Inglês para Cristãos. I'm Jeff and this video is a part of a series called How to Say in English. Today, you will learn many ways to say Glória a Deus in English. Are you ready for this class? So, let's get started. A aula de hoje vai te ensinar como dizer Glória a Deus em inglês. Vou dividir essa aula em 4 partes para facilitar o nosso aprendizado, tá? E, na maioria das vezes em que eu for fazer citação a algum versículo bíblico, tá bom? Eu vou utilizar a minha Bíblia como referência e essa é a minha Bíblia, tá? A New King James Version. Então, você sabendo disso, se você não tiver a Bíblia física, você pode baixar o aplicativo na Play Store ou na Apple Store, tá bom? E lá você vai encontrar a Bíblia com essas versões. Se você quiser ajuda para poder encontrar um aplicativo ideal para que você possa fazer os seus estudos, é só comentar aqui embaixo que eu vou auxiliar você fazendo um vídeo só explicando sobre os melhores aplicativos. Dados devidos recados, vamos começar. Muito bem, então para iniciarmos, tá, para poder explicar para você a primeira palavra, que é praise, nós vamos fazer a leitura do Salmo 150, verso de número 1, tá? Onde eu vou demonstrar as 3 expressões e na sequência eu explico cada uma delas. Vamos lá. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty firmament. Então, nós temos aqui 3 expressões com a palavra praise. A primeira delas é praise the Lord, ou seja, louvai ao Senhor, louve ao Senhor. Repita comigo. Praise the Lord. Praise the Lord. Vamos para a segunda expressão. Praise God. Praise God. Mais uma vez. Praise God. Vamos para a nossa terceira e última expressão com a palavra praise. Praise Him. Praise Him. Tudo bem, Jeff. Agora me explica como que eu vou utilizar essas expressões. Toda vez que você estiver assistindo um culto em inglês, tá? E que for um momento ao qual o pregador vai direcionar você para que você faça a sua adoração, tá? Ele vai utilizar uma dessas 3 expressões. Praise Him. Praise the Lord. Ou mesmo Praise God. Ok? Vai ser de alguém direcionando você para a sua adoração. Bom, agora nós vamos aprender a expressão literal, né, a tradução literal de glória a Deus, que é Glory to God. Repita comigo. Glory to God. Para que nós possamos encontrar uma referência bíblica para essa expressão, tá? Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 13, verso de número 20. Eu vou fazer a leitura com vocês e essa versão que eu vou ler, tá? É uma versão diferente da que eu estou utilizando aqui da King James, tá? É a CEB, ou CEB, Common English Bible, ok? Então, o texto ele vai ficar assim. To God, who is able to do far beyond all that we could ask or imagine, by His power at work within us. Então agora eu vou fazer a leitura devagar para que você possa repetir comigo. Então vamos lá. Glory to God. Glory to God. Who is able? Who is able? To do. To do. Far beyond. Far beyond. All that we could. All that we could. Mais uma vez. All that we could. Ask or imagine. Ask or imagine.
by his power, by his power, at work, within us, within us, within us. Muito bom. Então, aqui nós temos o sentido literal da tradução glória a Deus, tá? Então, toda vez que você tiver, por exemplo, em um culto que você quiser adorar a Deus, né, dizer glórias a Deus, ou glória a Deus, você vai utilizar exatamente essa expressão glory to God. Glory to God, a expressão que você vai utilizar. Ainda, tá, com a palavra glory, tá bom? Dentro desse contexto mais literal, nós temos uma outra expressão, for the glory of God. For the glory of God. For the glory of God. Very good. Na Bíblia, tá? Nós vamos encontrar essa expressão no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 31. E aí nós já estamos novamente na nossa versão da Bíblia da New King James Version. Então agora eu vou fazer a leitura do texto, tá bom? E depois a gente vai entender qual que seria o contexto. Therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. E agora, a leitura é um pouco mais lenta para que enquanto eu faço a leitura você possa repetir na sequência. Então vamos lá. Therefore, whether you eat or drink, you eat or drink, or wherever you do, do all to the glory of God. Então, aqui é quando você está fazendo um agradecimento ou quando alguém faz algum elogio para você e você quer dar essa glória para Deus. Alguém fala assim, nossa, você pregou muito. All for the glory of God. Tudo para a glória de Deus. Então você está dando glória a quem merece toda a honra e toda a glória. Tá bom? Então toda vez que você estiver dentro de um contexto desse, é o que você vai utilizar essa expressão for the glory of God. Ok? Muito bem. A próxima expressão também é uma expressão muito conhecida e ela tem duas grafias, ou seja, duas formas de se escrever, tá bom? Nessa minha Bíblia aqui, que é a New King James Version, ela é escrita com essa forma aqui, com a inicial, com a letra A, tá? Mas as demais versões mais atualizadas são, por exemplo, a English Standard Version ou alguma outra versão como a NIV, né? A New International Version, ela vai trazer com a grafia iniciando com H, tá? E essa expressão é aleluia. Repita comigo. Aleluia. Ou ela vai aparecer grafada para você como Hallelujah. Hallelujah. Você pode encontrar essa expressão no livro de Apocalipse. Nós vamos abrir a Bíblia aqui no capítulo de número 19, no verso de número 1. After these things, I heard a loud voice of a great multitude in heaven, saying, Hallelujah! Salvation and glory and honor and power belong to the Lord, our God. Esse é um texto bastante longo, mas eu vou fazer a leitura
de uma forma um pouco mais pausada para que você possa ir praticando aí. E o texto, como sempre, estará aí na tela para te auxiliar na pronúncia, tá bom? Então vamos lá. After these things, I heard a loud voice. I heard a loud voice. A loud voice of a great multitude, of a great multitude in heaven. Say hallelujah. Say hallelujah. Salvation and glory. Salvation and glory. And honor. And honor. And power. And power belong to the Lord. Belong to the Lord. Our God. Our God. Então, todas as vezes que você utiliza o aleluia no português, no inglês vai ser exatamente a mesma coisa, só que você vai falar como se estivesse colocando um pouquinho mais de ar, colocando a letra R no comecinho. Aleluia. 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 Por fim, nós chegamos agora no último tópico, na última forma aqui que eu vou trazer para vocês de como se expressar, de como dar glórias a Deus em inglês, que vai ser um phrasal verb. Phrasal verb nada mais é do que a junção de duas palavras de categoria diferente, ou seja, um substantivo e um adjetivo, uma palavra, uma frase, né, que vai montar um outro sentido, tá bom, para essa expressão que foi criada. Então, a expressão que nós vamos utilizar aqui é lift up. Repita comigo. Lift up. Up. Essa expressão, ela significa erguer ou levantar, tá? E aí, nós podemos utilizar essa expressão de duas formas. No sentido mais literal, né? Como, por exemplo, lift up your hands, ou seja, erguer ou levantar as mãos, tá? Ou no sentido figurado, que é o lift up your voices. Seria, no caso, clamar ou erguer a voz, tá bom? Então, vamos praticar essa expressão. Lift up your hands. Lift up your hands. Muito bem. Agora, vamos para a segunda expressão com o phrasal verb lift up. Lift up your voice. Lift up your voice. Essas expressões você também vai utilizar ou você vai ouvir muito enquanto você estiver assistindo um culto e provavelmente no momento do louvor, tá? Quando pedirem para que você se levante e para que você comece a adorar, então o pastor ele pode dizer: Praise the Lord, lift up your hands. Praise the Lord, lift up your hands. Ou Praise God, lift up your voice. Clame ao Senhor, adore ao Senhor, levante suas mãos, erga sua voz, ou seja, adore, entregue-se, né? Então, vai ser nesse sentido que você vai utilizar essas expressões. Ficou faltando alguma expressão que você conhece que ela pode substituir a expressão glory to God ou glórias a Deus em inglês?
comenta aqui embaixo, para que não só eu, mas que outros amigos que estão assistindo, outros irmãos que estão assistindo, possam aprender também e nós possamos continuar crescendo no conhecimento e na graça. God bless you and see you in the next class.